paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, que bênção estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado por vocês estarem participando com a gente da Escola de Oração, nos assistindo nesse canal no YouTube. Se você já é inscrito, muito obrigado pela sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, o que você está esperando? Se inscreva no canal e nos ajude a fazer esta grande obra. Dê o seu like, seu joinha no vídeo, faça o seu comentário. Eu queria saber o que você pensa sobre a oração. Escreva aí, faça o seu comentário e vamos junto fazer essa grande obra. Bom, nós tivemos agora no dia 3 de março a primeira aula da Escola de Oração, irmãos, e foi tremendo. Deus fez coisas maravilhosas. Deus falou o nosso coração, fez arder, queimar o nosso coração naquele lugar. Foi algo poderoso. Nós aprendemos ali algumas coisas, eu quero compartilhar de maneira resumida com os irmãos. Primeiro, nós aprendemos que a motivação dos discípulos em pedirem a Jesus para ensiná-los a orar foi porque eles ficaram impactados observando a vida de oração do próprio Senhor Jesus. Meus irmãos, a vida de oração do Senhor Jesus era algo extraordinário, nunca visto antes. Realmente os discípulos ficaram assim impactados com a forma como Jesus orava e pediram: Mestre, nos ensina, Senhor, nos ensina a orar. Foi algo poderoso, nós estudamos sobre isso. Estudamos também sobre os princípios do reino de Deus, porque o reino de Deus ele é regido por princípios e a oração eficaz não é diferente. E nós aprendemos que o Senhor Jesus ensinou 7 poderosos princípios sobre a oração eficaz na oração modelo, na oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. E foi algo assim poderoso esse estudo que nós fizemos ali também. Nós também aprendemos que a oração ela tem um propósito de chamar a atenção, sim, mas a atenção do céu, irmãos, e não a atenção da terra, como queria fazer os hipócritas quando oravam. O único propósito de chamar a atenção da terra. Mas nós também aprendemos que a oração ela não é simplesmente uma repetição de palavras. Não, a oração é uma comunicação, é uma conversa, é um diálogo que pode sim ser feito pelo mesmo propósito, tendo o mesmo motivo, porém sempre de maneira argumentativa, irmãos. Isso foi poderoso, esse estudo foi muito bom. Nós estudamos também nessa primeira aula da Escola de Oração que a oração é uma comunicação com o céu, é uma comunicação celestial, ou seja, é uma linguagem espiritual, irmãos. Por que é uma linguagem espiritual? Porque a oração não tem um propósito de se comunicar com o homem, mas sim com o próprio Deus, né? E Deus é Espírito, irmão. Se Deus é Espírito, para falarmos com o Senhor, precisamos de uma linguagem espiritual. E nós aprendemos que aqui não se trata de dons de línguas. Isso é um outro assunto que a gente deixa para o próximo vídeo. Mas sim, a oração, que é uma comunicação espiritual, é um princípio, são princípios eternos que vão dirigir, nortear a nossa vida de oração. Que, na verdade, essa comunicação não acontece através de palavras, da boca, dos lábios. Não, ela acontece no nosso coração, irmãos. Deus está observando o nosso coração. É claro que a oração vai ser expressa através de palavras, né, humanas, naturalmente, mas a motivação nasce aqui dentro e é ali que mora o centro da oração. E nós estudamos e foi algo poderoso demais, irmãos. E nós também estudamos o primeiro princípio dos 7 da oração eficaz, que é a paternidade, ou seja, o princípio da paternidade. E foi algo poderoso, irmãos, porque nós aprendemos que esse princípio da paternidade ele envolve você ter esse senso de pertencimento, de ser filho, e isso é poderoso, de ter uma pátria, que é o céu, irmãos, e de ser parte de uma família, porque o pai
é nosso. Irmãos, como foi gostoso, como foi poderoso esse estudo, foi muito legal, eu fui muito abençoado e os irmãos também. E por último, tivemos também o privilégio de estudar o segundo princípio da oração eficaz, que é o princípio da glorificação. Ah, irmão, esse princípio é maravilhoso. Nós aprendemos que a glorificação envolve a adoração, envolve o louvor, envolve também a gratidão. Oh, irmão, que princípio maravilhoso. Porque adorar, nós adoramos o Senhor pelo que Ele é, louvamos pelo que Ele faz e expressamos a nossa gratidão pelos seus muitos benefícios. Então nós estudamos isso com muita profundidade e Deus nos abençoou de maneira poderosa. Se você gostou e se você já está aí curiosa, querendo saber mais ainda sobre todos esses assuntos que nós acabamos de falar, eu tenho uma ótima notícia para vocês. Eu estou postando, vai ficar aqui, é só continuar assistindo aí o vídeo, porque você vai assistir toda essa palestra na íntegra, como foi gravada lá no Ministério Boas Novas do pastor João e da pastora Elisa. Foi bênção pura. A aula só tem apenas 40 minutinhos, mas é algo poderoso. Assista na íntegra, você vai se alimentar de uma palavra poderosa do céu para a sua vida, tá bom? Assista, fica com a gente, mas não deixe de se inscrever, não deixe de dar o seu like, não deixe de fazer um comentário aqui, porque você faz a obra junto comigo e o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Muito obrigado. Amados, por que esse tema 7 princípios da oração eficaz? Porque o reino de Deus, ele é regido por princípios. Por princípios. Se você for ver, o que é mais gracioso no reino de Deus é a salvação, sim ou não? A salvação é de graça, não é verdade? Porém, a salvação, ela está presa a um princípio. Qual o princípio? O princípio de crer. Quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. Existe um princípio para ser salvo, é o princípio de você crer no Senhor Jesus. E a oração eficaz, ela não é diferente. Ela também tem nela princípios que podem tornar uma oração eficaz ou não. E é exatamente isso que nós vamos aprender juntos aqui, meditando juntos nessas próximas quarta-feiras. Quais são esses princípios que podem tornar a nossa oração verdadeiramente eficaz? Lembrando, amados, que eficácia é uma coisa, eficiência é outra coisa. Eu até falei no vídeo, mas entenda, se você vai cavar um poço, você pode cavar um poço de uma maneira muito eficiente, perfeito, bonito, um serviço bem feito, de maneira eficiente. Porém, se não dá água, não foi eficaz. Pode ter sido eficiente, ninguém tem como falar do seu trabalho, mas não foi eficaz, porque não deu água. O que vai determinar a eficácia? É quando, antes de cavar, a pessoa vai estudar o solo para descobrir se ali tem água. E aí, se ele estudou e cavou também de maneira eficiente, e aí sim vai produzir, vai dar água. Isso foi eficaz. Assim também é na nossa vida de oração. Não basta eu orar de maneira eficiente, eu também tenho que orar de maneira eficaz. E para orar de maneira eficaz, só a Bíblia é que nos ensina esses preciosos princípios da oração eficaz. Não é algo que eu inventei, não é algo que eu criei, tá? É apenas algo que eu extraí da palavra do Senhor. Quem nos ensina esses 7 princípios da oração eficaz é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele ensina isso aonde? Na oração modelo, na oração do Pai Nosso, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Ali naquela oração estão contidos os 7 princípios de uma oração eficaz, que nós vamos trabalhar princípio a princípio de maneira bem devagar. Eu queria pedir aos irmãos para estar abrindo sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 11 de Lucas. Só um versículo.
Diz assim a palavra do Senhor. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que os discípulos aqui é que pedem a Jesus, para Jesus ensiná-los a orar. Mas olha que interessante, amados. Quando nós olhamos para os discípulos, pensa comigo, os discípulos eles já tinham uma vida de oração, porque oração para os judeus era algo comum. Os judeus oram desde criança, irmãos. Eles já sabiam orar, eles já oravam normalmente. Eles não só oravam, mas eles também tinham contato com os povos pagãos e gentios que também oravam. Não o nosso Deus e único Deus, mas também oravam. Eles tiveram contato com João Batista, com os discípulos de João Batista, que também havia ensinado a orar. Então a gente está falando de pessoas, não pessoas assim, que não tinham o mínimo conhecimento de oração. Eram pessoas que oravam, eram pessoas que sabiam o que era oração. Mas o que acontece com esses discípulos que de repente eles ficam impactados e pedem a Jesus: Senhor, me ensina a orar? Por que eles vão pedir a Jesus para ensinar a orar, se orar é algo que eles já faziam desde criança, criado na igreja? Porque, amados, o que eles perceberam em Jesus, o que eles viram na vida de oração de Jesus, nunca existiu na humanidade. A vida de oração do Senhor Jesus era algo extraordinário. Aquilo que eles estavam percebendo com a quantidade que Jesus orava, a intensidade que Jesus orava, a naturalidade, a simplicidade que Jesus orava e os resultados que Jesus obtinha através da oração, era algo extraordinário. Era algo que fazia eles olhar para a própria vida de oração deles e falar: tem algo errado, alguma coisa está errada, eu preciso aprender, porque a vida de oração de Jesus, amados, era algo extraordinário. Se nós andássemos perto de Jesus e observássemos Jesus orando, nós também nos prostraríamos diante dele e abrir mão de todo o conhecimento que a gente tem de oração e ia falar: Senhor, me ensina a orar como o Senhor ora. Então, o que motivou os discípulos a solicitar que Jesus os ensinasse foi ficar impactado, que nunca existiu a oração como Jesus, a vida de oração que Jesus tinha. Isso era algo tremendo. Então eles chegam para o Senhor Jesus e faz esse pedido. Isso, Mateus capítulo 6, no versículo 5, Jesus, antes de ensinar, ele vai começar a desconstruir. E é importante, irmãos, essa parte do ensino, porque quando nós chegamos na igreja, nós não chegamos puros, nós chegamos com ranço das religiões que a gente pertencia, e não só das religiões, mas das tradições que tanto estão assim impregnadas em nossa volta, na televisão, em tudo que é lugar. Existe esse ranço de conhecimento errôneo, fora da Bíblia, e que para a gente poder conhecer, aprender com Jesus, é importante tirar todo esse ranço, desfazer esse conhecimento errôneo antigo para colocar o novo. E aí Jesus vai começar assim, Mateus 6, versículo 5: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Quando, porém, orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. O que o Senhor está nos ensinando é que a oração eficaz não tem a ver com palavras bonitas, não tem a ver com falar com uma voz eloquente, de maneira que atraga aplausos do público. Não, isso não tem a ver com isso. O que Jesus está ensinando é que a oração ela deve chamar atenção, sim, irmãos, porque eu oro para chamar atenção.
Vocês oram, devem orar para chamar atenção, mas não é a atenção da terra, é a atenção do céu. É a atenção do céu. Quando nós oramos, nós queremos chamar a atenção do céu e não da terra. É por isso que ele manda orar no secreto. Porque quando você ora no secreto, como que você vai querer chamar a atenção dos outros? Não vai. Você está chamando a atenção do céu para a sua vida. E o Pai que te vê em secreto, te recompensa publicamente. É maravilhoso, irmãos. Entenda que não é pecado orar em público. Jesus não está condenando isso. Quando é pecado, então, André, orar em público? Duas formas é pecado orar em público. Primeiro, quando você não ora no secreto. Se você não ora no secreto, irmãos, como é que você quer orar em público? Orar em público é para quem ora também no secreto. Segundo, quando é pecado orar em público? Quando a motivação está apenas em atrair o olhar do povo, em ser bem visto pelo povo, e não em agradar o próprio Deus, não em chamar a atenção do próprio Deus. Ou seja, quando é pecado orar em público, quando a sua motivação está equivocada. Quando a sua motivação é buscar a Deus, a atenção do céu, você pode orar em público e deve orar em público quando for necessário, naturalmente. Então Jesus desconstrói isso, ele vai continuar desconstruindo no versículo 7 e 8 agora, e ele vai dizer: e orando, não useis de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Não faça como eles, pois o vosso Pai sabe do que necessitais antes de pedir. Vamos, maravilha! O Senhor Jesus está dizendo aqui que a oração não é uma reza. E às vezes, mesmo a gente sabendo que não é uma reza, por causa de um ranço, a gente fica orando como se fosse uma reza. A oração não é uma reza porque a oração é uma conversa. E não existe conversa de maneira como se fosse uma reza, irmãos. Imagine alguém do teu lado com uma folha e só falando a mesma coisa o tempo todo. Isso não é uma conversa, não é um diálogo. Lembra de Abraão? Abraão intercedendo pelo povo de Sodoma e Gomorra, intercedendo a Deus. Abraão não ficou diante de Deus assim: Senhor, livra ele, Senhor, livra ele, Senhor, livra ele, Senhor, livra ele, Senhor. Pelo amor de Deus, entendeu? Deus não quer isso, irmãos. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Abraão fez o quê? Argumentou: Senhor, se tiver 50 lá, Senhor, o Senhor livra por causa dos 50? Ao Senhor, de 50 eu livro, Abraão. Aí Abraão: Senhor, me desculpa, eu sei que eu sou pobre, mas se tiver 45, o Senhor livra também? Ai, Deus, eu livro, Abraão. Se tiver 45, eu livro também. Olha só, ele está argumentando com Deus. Ele está conversando, mas está argumentando. É isso que Jesus está retirando, desconstruindo que oração não é algo para, não é ficar só repetindo alguma coisa. Bom, feita essa primeira parte que Jesus começa a desconstruir esses falsos ensinos sobre oração, agora o Senhor Jesus vai começar a aplicar o novo, né? O novo. Quem quer o novo? Eu quero o novo de Deus. Aleluia. Sabe, Jesus vai começar a aplicar o novo. Ele já nos limpou, né? Já fomos limpos, agora ele vai aplicar o novo. Irmãos, olha que interessante. O que o Senhor Jesus vai começar a ensinar aqui agora não é mais palavras para serem repetidas, entende? Ele acabou de dizer que isso não é oração. Então, ele vai começar a ensinar agora aqui, são princípios. E eu quero trazer algo para vocês que Deus colocou no meu coração. O que Jesus veio ensinar aqui, amados, foi uma nova linguagem, uma nova comunicação. Porque aqui, o que Jesus vai ensinar nessa oração modelo, não é algo para você se comunicar com o homem, é algo que você vai se comunicar com Deus. Jesus aqui vai ensinar uma nova linguagem, uma linguagem espiritual, porque você não vai mais falar aqui com a terra, você vai falar com o ser que é espírito.
Deus é Espírito, irmãos. O que o Senhor Jesus está ensinando aqui é uma nova maneira de se comunicar com o céu, com Deus que é Espírito. Por isso que quando a gente vai analisar com a ajuda do Espírito Santo que nos ilumina o texto, nós vamos aprender a entender o que está sendo dito por trás do que está escrito. Entenda que não é difícil entender isso. Quando eu assisti uma matéria no jornal esses dias, e isso me ajudou a entender o que o texto está dizendo, foi sobre uma linguagem, a linguagem jurídica, chamada de juridiquê, né? Eu assisti uma matéria que os advogados que estavam errando a linguagem que os juristas costumam usar, promotor, juiz, advogado, eles têm uma linguagem própria para se comunicar no tribunal. E o advogado lá no Superior Tribunal de Justiça, um advogado que era professor de faculdade pública na matéria, ele não estava usando a linguagem correta para falar com o juiz, o excelentíssimo lá, né? E o que acontece? Ele foi corrigido publicamente ao vivo, irmão, na televisão. E correu o risco de perder o direito de continuar sendo advogado daquele cliente. Ia perder o direito de representar o cliente. Foi chamada a atenção de maneira dura. Porque ali dentro daquele ambiente, para você se comunicar com um juiz, tem que ser dentro da linguagem dos princípios jurídicos. Se você não se comunicar ali nos princípios jurídicos, você não está havendo uma comunicação. Exatamente o que Jesus está nos ensinando aqui, amados, que a oração, ela é um tipo de comunicação espiritual, que não tem a ver com o que nós falamos, tem a ver com o que está dentro do nosso coração. Quando Jesus observa a sua oração, ele não está atento ao que você está falando. Ele está atento qual é a motivação do seu coração. O próprio Senhor Jesus, em Mateus 15:8, ele diz assim: ó, esse povo me adora, me honra com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. O Senhor Jesus vai nos ensinar ainda aqui que a oração, isso é forte, a gente precisa aprender isso. Não é feito de palavras, é feito de coração. É o que motiva você, vai resultar em palavras, é verdade. Inclusive, ele vai nos ensinar aqui nesses versículos que vão seguir, através de palavras humanas. De palavras humanas que nós entendemos. Mas os princípios aqui não são humanos. Vocês vão ver que o princípio aqui não é humano, porque se você ver o princípio humano é totalmente diferente, é completamente oposto. Os princípios aqui são espirituais. Aprender a orar é aprender a se comunicar com Deus na linguagem espiritual e não na linguagem humana. A oração apenas com linguagem humana, ela pode ser até eficiente, bonita, mas ela não será eficaz. Ela não terá resultados. E é isso que nós esperamos na oração. E aí nós vamos começar aqui o primeiro princípio. O primeiro princípio, amados, é o princípio da paternidade. Está no primeiro versículo que Jesus vai ensinar. Ele diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Só essa primeira parte. Jesus está nos ensinando aqui que o primeiro princípio da oração eficaz é a paternidade. O Novo Testamento, irmãos, ele vai falar mais de 200 vezes, vai dar essa referência de Deus como Pai. Isso mostra a vontade de Deus, o propósito de Deus de se relacionar com seus filhos na condição de pai e filho. Quando Jesus disse isso aqui, amados, foi algo revolucionário. Não é como agora. Foi algo revolucionário. Deus, Pai, era algo revolucionário. Se dirigir ao Todo-Poderoso como Abba, Pai, Paizinho, é algo extremamente revolucionário. Acontece que hoje nós vivemos numa cultura
que todo mundo acha que é filho. Todo mundo acha que é filho. Já ficou assim um senso comum, uma coisa, sabe, uma palavra que o vento leva, as pessoas nem param para meditar, para pensar no que eles estão falando. Ah, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus, sou filho de Deus, e nem pensa no que está falando. E na verdade, nem todos são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, ó: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar de Deus. É todo mundo, irmãos? É todo mundo que é filho de Deus? Por mais que seja uma pessoa legal, bacana, honesta, sincera, mas se ela não estiver dentro desse princípio de João 1,12, ele não é filho de Deus. Ela não é filha de Deus, ela é criatura. Ela é uma criatura de Deus. O que o Senhor Jesus está nos ensinando com esse primeiro princípio da paternidade? É que a nossa oração com o Senhor não é uma questão da gente falar pai, pai, pai. Não é questão da gente falar. É uma questão de ter isso vivo, ardendo, queimando dentro de nós, que nós somos filhos, irmãos, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse senso de pertencimento que tem que queimar dentro da gente, porque é algo que é um grande, tremendo privilégio, ser filho de Deus. Porque banalizou, porque todo mundo se acha filho de Deus, parece que isso perdeu o valor, parece que isso se perdeu, e a gente ora como qualquer pessoa, só fala até pai, mas não sente no coração que é um filho falando com o pai. Meu lenço caiu, meu filho veio aqui e pegou. Se fosse o pastor João, ele não conseguia vir aqui, irmãos, porque ele não ia ter esse senso de pertencimento de pai e filho. Ele não ia ter essa coisa de ser aceito, esse senso de ser aceito. Ele sabe que eu sou o pai dele, então ele veio aqui no amor, sem medo, sem nada, pegou o lenço e me deu. Sabe o que acontece? É isso que acontece quando nós nos aproximamos de Deus, tendo de verdade, queimando dentro da gente que nós somos filhos. E ainda que isso não tenha se revelado de maneira total, a palavra vai dizer isso, em 1 João 3, versículo 1 e 2, vai falar assim, ó: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Olha aí, por isso o mundo não nos conhece, porque também não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha que palavra maravilhosa. Sabe por causa de que a gente tem essa dificuldade na hora da oração, em qualquer lugar que a gente está, a gente orar com essa certeza, com essa convicção, queimando dentro da gente, a gente está se dirigindo ao Pai, não somente ao Deus Todo-Poderoso, mas o meu Pai. Aleluia. É porque ainda não se manifestou na sua e na minha vida aquilo que ainda vai se manifestar. Você ainda tem um corpo que fica doente, você ainda passa por dificuldades, você é perseguido, você é fraco, você vive em aflições o tempo todo. Então esse paradoxo de ser filho do Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo está com uma vida difícil, mas assim, esse paradoxo, essa ambiguidade de viver na igreja, que tem joio, que tem trigo, que tem pessoas que estão maduras, que tem pessoas que estão iniciando, essa mistura toda, sabe, isso traz uma certa confusão e dificulta o nosso entendimento de quem nós somos, da nossa verdadeira identidade, de quem nós somos. Nós somos filhos do Todo-Poderoso. E essa linguagem espiritual que o Senhor Jesus está nos ensinando é quando você for orar, ora com essa certeza, olha com essa convicção. Não é o que está acontecendo na sua vida, nem o que aconteceu, é quem você é em Deus. Você é filho, e isso é poderoso. Não quando é de palavras,
mas quando queima no seu coração esse sentimento. E amados, o Espírito Santo, ele testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele é testemunha. Romanos 8,16, Paulo diz assim, o próprio Espírito, com esim maiúsculo, testemunha ao nosso Espírito, com esim minúsculo, que somos filhos de Deus. Romanos 8,16. Foi João 1, João 1,12, 1 João 3, 1 e 2, e agora Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica no nosso coração, testemunha, irmão. Você sabe que você é filho de Deus, porque o Espírito Santo testemunha dentro de você. Você sente isso. Por isso que você não pode orar por vista, tem que orar por fé, irmãos. Não é orar olhando para você, olhando para a sua situação, é olhando para a situação do seu Deus que você ora, que é o seu Pai. Aleluias. Pai nosso que está no céu. O Pai está no céu, irmãos. E aqui o Senhor Jesus está nos ensinando mais um código, mais um princípio para a gente entender a linguagem espiritual. É que a nossa pátria não é nessa terra. A nossa pátria é no céu. Essa terra é linda. Eu gosto de ir para Cabo Frio, ficar olhando aquele mar. Onde a gente fala dele? Prado Forte, lá, aquelas praias bonitas, não tem outra, esqueci o nome, Arraial do Cabo, aquela praia linda, lá em cima a gente fica olhando aquilo ali, meu Deus, olha que coisa linda que Deus criou, que coisa maravilhosa, esse mundo é lindo, Deus criou uma natureza linda, irmãos, e é lindo, porém, eu não sou daqui, porém eu estou aqui de passagem, porém eu sou peregrino nessa terra, a minha pátria é o céu. A minha casa é o céu. É por isso que o meu Pai é do céu. Aleluias. Isso eu não posso me perder e achar que eu sou dessa terra. Só porque a terra tem coisa boa, eu sou dessa. Não sou dessa terra. Tendo bom ou não tendo bom, eu não sou daqui, eu sou do céu. Aleluia. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Quando você orar, não se esqueça que você é filho e que a sua terra não é essa, a sua terra é o céu. Sempre isso tem que queimar dentro da gente. Isso é um princípio de uma oração eficaz. Senão a sua oração fica só sendo eficiente. Se for eficiente, bonita aos homens, mas não diante de Deus. E o terceiro, dentro desse mesmo versículo, Pai nosso que está no céu. E aqui o texto de Jesus ensinou que o Pai é nosso, irmãos. O Pai não é meu, o Pai não é seu. O que o Senhor Jesus está nos ensinando é que quando nós oramos, nós temos que entender que apesar do Pai estar no céu, Ele também está aqui porque Ele é onipresente. Jesus está conosco todos os dias, mas o Pai é nosso, significa que nós temos uma família, significa que nós temos irmãos. Vocês são os meus irmãos eternamente, para todo sempre, vocês são meus irmãos. Eu não estou só, eu tenho muitos irmãos. A família de Deus não é só esses irmãos que aqui estão, é em todas as igrejas, todo o reino de Deus. Nós não estamos só aqui, irmãos, nós somos uma grande família. E esse senso de pertencimento é o que Jesus quer quando nós oramos. Somos filhos. Nossa pátria é o céu. Aleluias. Não foi manifestado ainda, mas será. E nós não estamos só. Somos todos irmãos. Por isso, quando oramos, temos que lembrar um dos outros em oração. Inclusive, isso vai ser uma matéria que nós vamos estudar, que é a oração intercessora. Vai ter um dia só para ela. Então, aprendemos esse primeiro princípio. E agora nós vamos para o segundo princípio. Santificado seja o teu nome. Significa que Deus deve ser glorificado. Esse é um princípio para você falar com o Pai. É um princípio de quem é filho. Quem é filho glorifica o Pai. Quem é filho tem esse princípio de querer glorificar o Pai. E é um princípio para você falar com o céu, a linguagem espiritual. E é um princípio também para a sua oração ser eficaz e não apenas uma oração eficiente.
Agora, Deus ser glorificado não é um princípio de falar, é um princípio da motivação do seu coração, é o que está lá. E glorificar a Deus, amados, compreende em adorá-lo, compreende em louvá-lo, compreende em dar ações de graça, gratidão, andar em temor, reverência ao seu Pai, que também é o Deus Todo-Poderoso do universo. E porque somos filhos, temos o dever ainda maior de ser grato, de adorar e de louvar. Nós adoramos ao Senhor pelo que Ele é, não é pelo que Ele faz, é por quem Ele é. Nós louvamos o Senhor pelo que Ele faz. E agradecemos, damos ações de graça pelo que Ele faz na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Entenda, amados, que adorar a Deus não tem a ver com a sua vida. Posso estar no leito, posso estar preso, posso ter perdido tudo como Jó perdeu. Nós não adoramos pelo que Ele faz, nós adoramos pelo que Ele é. E Ele é bom, Ele é justo, Ele é amor, Ele é tremendo, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é digno. Por isso que nós adoramos. Como tem um louvor, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta se abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Em tudo Ele é Deus, irmãos. E quando você aprende isso que Jesus está nos ensinando, que não é de palavras, mas é de coração, quando você consegue na sua oração adorá-lo, aleluias, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, você começa a ter uma oração que é eficaz. É por isso que o Senhor Jesus disse que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. E entenda, amados, que adorar em espírito não é algo que nós escolhemos. Adorar em espírito não é adorar fechando o olho. Não, adorar em espírito não é uma força do pensamento. Não é adorar no monte, entendeu? Não. Adorar em espírito, nós não escolhemos isso. Entende? Por quê? Porque adorar em espírito é só para quem é nascido de novo. É só para quem teve um espírito recriado. Adorar em espírito é só para quem tem um espírito. É só para quem é filho. E eu vou mostrar o texto. João 3,6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, em maiúsculo, é Espírito. Você que nasceu de novo é Espírito. Você teve um Espírito recriado em Deus. Então você pode ser um adorador. Você pode adorar em Espírito. Mas entenda que o Senhor não está à procura só dos que adoram em Espírito. Também está à procura do que os que adoram em verdade. E adorar em verdade compreende o que Jesus desconstruiu lá no início. Adorar em verdade não é só falar. Não é só falar, adorar o Senhor com palavras. Mas é adorar o Senhor no seu coração. Principalmente, irmão, quando as coisas estão difíceis. Sabe, quanto pior tiver a sua vida, mais pura será a sua adoração. Quando você está passando por luta, meu irmão, por dificuldade na vida, sendo amassado, sendo triturado, em aflição, é nesse momento que a sua adoração é perfeita, porque ela é verdadeira. Aleluia. E o Senhor está à procura daqueles que o adoram nesse momento. Porque adorar agora é fácil, irmão, quando tudo está bom, quando tudo está tranquilo, quando o Senhor abriu o mar, fez, aconteceu, adorar fica fácil. Mas será que essa adoração é de verdade?
Porque adorar a Deus, quando tudo vai bem, até a criatura faz. Até quem não é filho faz. Então, aproveite os momentos de luta para você adorar, porque isso é o princípio da oração eficaz. Mas o princípio de glorificação, santificado seja o seu nome, compreende também você louvar. E você louva a Deus pelo que Ele faz, irmãos. Não é na sua vida, é o que Ele faz. Olha a obra. Olha, os céus e a terra proclamam, a natureza proclama a glória de Deus, irmãos. Olha como Deus é lindo. Deus faz cada coisa maravilhosa. Olha o plano salvífico. Olha como Deus, as obras da mão de Deus é maravilhosa. Olha o que Deus faz com a igreja. A igreja está aqui até hoje. Olha o que Deus faz na vida de tantos irmãos que nós conhecemos. Como Ele é bom, misericordioso, como Ele faz coisas tremendas, e Ele é digno de louvor, e louvor é uma coisa tremenda, irmãos. Isaías 61 diz que Deus, o trono de Deus é o céu, a terra é o estrado dos seus pés. Porém, contudo, o Salmo 22, versículo 3, diz que Deus é santo e habita entre os louvores de Israel. Deus é transcendente porque Ele está longe, no seu trono é no céu, mas Ele também é emanente, porque Ele não resiste um coração quebrantado, que o louva, irmãos. E isso a gente pode fazer aqui como fizemos hoje, de maneira congregacional, mas também é fundamental que façamos isso na nossa oração, que nós lembramos dos feitos de Deus, não só na nossa vida, mas no todo, e expressamos o louvor, que Ele é digno, porque Ele se faz presente no seu coração de maneira abundante, porque Deus habita entre os louvores. Louvor não é só cântico. Louvor é louvá-lo pelas obras das suas mãos. E esse segundo princípio, que é o princípio da glorificação, também compreende em sermos gratos. Gratidão. Ações de graça. Irmãos, como Deus já fez coisas na nossa vida, é ou não é verdade? A gente precisa exercitar mais a gratidão. É isso que o Senhor está nos ensinando. Em santificado seja o teu nome. Adorá-lo, louvá-lo, mas também ser grato, irmãos. É porque nós esquecemos com muita facilidade. Lembra, Jesus está ensinando uma comunicação espiritual. Olha o que o Senhor já fez na sua vida no aspecto espiritual. Para olhar quem você era. Você estava num poço de lama, escorregadio, não tinha como ficar em pé. Ele te tirou dali e te colocou sobre uma rocha firme, te colocou um novo cântico na sua boca. Você estava escravo de Satanás, condenado ao inferno. Ele te libertou, te resgatou e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Você foi transportado do lugar de trevas para o reino do Filho do seu amor. Como nós não vamos ser gratos? Como nós não vamos ser gratos a Deus, irmãos? Sabe, Ele perdoou os seus pecados. Pecados esses que você poderia viver, irmãos, 200 anos que você não ia conseguir pagar, impossível. Era uma dívida que você não podia. Ele te perdoou. Eu e você somos mais do que injustos, mas sabe o que Ele fez? Ele pegou a justiça de Cristo e imputou na sua vida, irmão. Isso é tremendo. Você é injusto, eu sou injusto, mas Ele pegou a justiça de Cristo, irmão. Sabe o que é isso? Imagina, Neymar joga bola, assina contrato milionário, faz um monte de gol, quem recebe o salário sou eu. Quem recebe o salário sou eu. É isso que Deus fez, irmão. Deus pegou a justiça de Jesus Cristo e colocou na sua vida e te fez justo por Cristo. E o mínimo que nós podemos fazer é ser grato. Isso é uma comunicação espiritual, entende? Ele não só te justificou, mas Ele te santificou. Ele te separou, você estava separado de Deus, agora você está separado para Deus. Aleluia. Ele não só te separou para Ele, mas Ele também te adotou. Nós falamos aqui no primeiro princípio, você foi adotado na família de Deus, se tornou filho de Deus por adoção. Aleluia. Você não foi chamado só para ser servo, você foi chamado para ser filho. Você foi adotado. Como que eu não vou ser grato, irmãos? Como que eu não vou ser grato? Você se tornou
co-herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus, de toda a herança. Irmão, já pensou nas insondáveis riquezas de Deus? E você agora é herdeiro? A gratidão também compreende o aspecto físico, irmãos. Porque sabe qual é o problema? Por que a gente tem dificuldade de ser grato? Porque a gente olha muito para o sapato que a gente não tem, pastor. Mas a gente não repara o pé que a gente tem. Olha só que coisa. O que é mais difícil, o sapato ou o pé? A gente reclama que não tem o sapato e esquece de dar graças porque tem o pé. Entende? A gente reclama porque não tem o carro que a gente queria. A gente esquece que tem a perna para andar. O que é mais caro, uma perna ou um carro? Um sapato ou um pé? Sabe qual é o problema? É que a gente maximiza demais as coisas que a gente não tem e minimiza as coisas que a gente tem. Sabe, irmãos? A gente precisa, para conseguir ser grato, a gente precisa maximizar o que a gente tem. Eu tenho o pé, eu tenho a perna, sabe? E o que a gente não tem que minimizar, tem que diminuir, sabe? Porque a gente tem que ser grato. Senão eu fico reclamando da comida e esqueço de agradecer que eu tenho paladar. Olha que coisa maravilhosa. Eu como camarão, eu sei que é camarão. Eu como um bife, eu sei que é um bife. Aleluia. Tomo Coca-Cola, e crente gosta, e eu sei que é Coca-Cola. Porque eu tenho paladar. Sabe? Quanto custa o paladar, irmãos? Será que um rico, quanto pagaria se ele não tivesse o paladar? Quanto ele não pagaria para ter o seu paladar? Para poder sentir o aroma, o cheiro das coisas? Para poder enxergar, quanto ele não pagaria? Então a gente olha muito o que a gente não tem e esquece de agradecer o que a gente tem, irmãos. E eu aprendi algo com um pastor, o pastor Josué Brandãoso, porque ele diz que quem agradece pelo que tem, recebe o que não tem. Olha só que coisa poderosa, irmãos. Quando você agradece tudo que você tem, você recebe até o que não tem. Mas quem é ingrato, quem deixa de agradecer o que tem, corre o risco de perder até o que tem. Por isso que não é difícil ver pessoas que recebem a bênção e depois perdem. Sabe? Por falta de gratidão, irmãos. E por favor, meus irmãos, tudo que nós estamos falando aqui, entenda que o que Jesus está ensinando é uma linguagem espiritual. Então está muito acima do que nós falamos, e sim do que nós pensamos, aquilo que está aqui dentro de nós, a verdade que está dentro da gente. Entende isso? Eu quero terminar aqui para na próxima quarta a gente trabalhar mais os outros 5 princípios da oração eficaz. Espero ver vocês aqui na próxima quarta-feira, tá bom? Eu quero agradecer a oportunidade, meu pastor, quero agradecer os irmãos em nome de Jesus.